estão dispostos a avançar em Deus esse ano? Amém, glória a Deus. Sabe, queridos, Deus só precisa do nosso aval para o avanço, porque é desejo dele, é desejo do Senhor, é desejo do Espírito Santo, fazer que nós possamos passar etapas, barreiras, montanhas das nossas vidas, né? O desejo do Senhor é ver você sendo um filho, uma filha, um servo, uma serva, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um patrão melhor, né? E eu creio que Deus, Ele quer fazer, como os meninos falam, né? Que nós possamos passar de fase. Ano passado, 2025, o pastor estipulou o ano da transformação. Quantos foram transformados? Quantos sentiram uma transformação na sua vida? Em alguma parte da sua vida? Eu fui, queridos, confrontado, mas também fui transformado. E Deus está querendo que nós passamos para uma nova etapa, uma nova fase, né? Por isso eu creio que Deus, que Ele continue falando aos nossos corações. Continue, porque através do louvor Ele já tem ministrado, amém? Você pode fechar seus olhos, nós vamos orar antes de abrir a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus. É o mesmo Deus de Elias, Eliseu, Davi e tantos homens de Deus, ó Pai, que experimentaram porções sobrenaturais do Senhor, que viveram, ó Deus, experiências sobrenaturais. E nós cremos, ó Deus, que o mesmo Deus que acompanhou a vida dos teus servos, é o mesmo Deus que caminha conosco nesses dias. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, que a tua palavra, como Hebreus fala, seja uma espada de dois gumes, ó Deus, que venha atravessar, ó Deus, as nossas intenções, o nosso coração, que venha quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos estar sensíveis, abertos, disponíveis para a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Querido, você pode abrir comigo lá no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 em diante, e nós vamos percorrer um pouquinho a história de Gideão. Eu queria falar com os amados sobre esse texto, no qual Jesus falou profundamente comigo, e confesso que o pastor pediu para trazer a palavra já tem um tempo, mas a palavra eu só fiquei sabendo ontem, que Jesus confirmou, que Deus confirmou o nosso coração. Mas eu creio que como falou muito comigo, edificou, e como a palavra, ela tem o poder não só de trazer um senso de curiosidade, mas um senso de responsabilidade na nossa vida, eu creio que ela vai fazer esse papel hoje, né? Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvos dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Repete comigo: o Senhor é contigo, homem valente. Nós vamos parar um pouquinho aqui, depois nós percorremos mais o texto. Queridos, eu lendo esse texto de Gideão, e eu creio que toda a igreja já conhece a história de Gideão, mas se nós vamos falar sobre avançar, se o nosso propósito é avançar, eu creio que Gideão,
ele tem muitos ensinamentos para trazer para nós, de uma pessoa que conseguiu avançar em Deus, num momento muito desagradável que o povo de Israel estava sofrendo. Eu creio que Gideão vai trazer muitos ensinamentos, e logo nesse versículo 11, ele já começa trazendo o ensinamento, porque a palavra fala que o anjo aparece para ele, quando ele estava o quê? Malhando o trigo no lagar. Querido, deixa eu te falar uma coisa, todo ano nós fazemos propósitos, né, de vida. Todo ano nós temos os nossos sonhos e os nossos projetos. E muitas vezes, por causa dos nossos sonhos secundários, secular, às vezes a gente não está disponível para o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por quê? Porque a gente está cheio de tanta coisa para fazer, que às vezes quando Deus tem um chamamento para mim e para a sua vida, a gente fala, agora não, Senhor. Porque agora eu comecei uma faculdade. Agora eu estou com um projeto novo na empresa. Agora eu estou numa construção. Agora eu estou numa etapa da minha vida de descanso. E sabe o que me chama a atenção nesse versículo? É que a palavra do Senhor fala que quando o anjo se encontrou com Gideão, Gideão estava malhando trigo. Sabe de uma coisa, querido? Isso quer dizer que Deus não procura desocupados. Deus não procura desocupado. Queridos, o excesso de serviço, as atividades, não vai ser desculpa para Deus te usar. Porque se você percorrer a Bíblia, você vai entender que todos os homens de Deus, quando Deus chamou, eles estavam trabalhando. Está aí, Gideão, malhando trigo. Davi, apacentando as ovelhas do pai. Moisés, cuidando do rebanho do sogro. Pedro e André, lançando as redes. E tantos outros. Quando Jesus chamou, todos estavam ocupados. Então, fale para você mesmo, Deus não procura desocupados. Se você está cheio de coisa para fazer esse ano, queridos, Deus quer você. Deus está procurando você. Sabe por quê, queridos? As oportunidades vêm na nossa vida, para a gente fazer a diferença, para Deus poder nos usar, e a gente está ocupado com coisas secundárias. Malhando o trigo. E para a gente entender um pouco, queridos, nessa época, Israel estava passando por uma perseguição, Existia um povo, os amalequitas, eles estavam, toda vez que Israel produzia algo, os povos vizinhos, os amalequitas principalmente, eles vinham e tomavam tudo, levavam o gado, a comida. Nessa época, Gideão, queridos, ele vivia nesse contexto, nessa época. E Gideão, queridos, foi um homem, eu creio, que ele não se conformou com a situação. Por isso ele estava trabalhando. Porque o povo de Israel, a palavra fala, depois na sua casa você percorre o capítulo 6 e 7, você vai perceber que o povo já estava desanimado, porque todo ano produzia, todo ano plantava, todo ano eles faziam, trabalhavam, mas na hora da colheita, os amalequitas vinham e tomavam tudo. E o povo já estava desanimado. Mas Deus encontrou no coração de um homem inconformado. Uma pessoa inconformada com a situação. Por que Gideão estava malhando o trigo, queridos? Por que ele estava trabalhando? Quando eu creio que boa parte das pessoas estava falando, não adianta trabalhar. Eu vou produzir e os amalequitas vão tomar. Só que Gideão falou assim, não, eu não me conformo com essa situação. E veja que passa despercebido, Gideão, ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. E você sabe o que é lagar? Lagar é onde que produz o vinho, pisa, a uva, produz o azeite.
O lagar, queridos, não é o lugar de malhar o trigo. A eira é o lugar de malhar o trigo. A eira é um lugar aberto, espaçoso, onde se pega o trigo, joga, e o vento leva a palha, e o trigo continua. Há essa separação. O lagar não, um lugar mais escondido, mais fundo, onde você pisa e vai moendo a uva, vai espremendo a uva, produzindo também o azeite. E Gideão, querido, inconformado, ele não precisou de uma situação favorável, ou um lugar favorável para trabalhar. Ele decidiu, mesmo sabendo que os amalequitas estavam vindo tomando, ele falou: eu não vou ficar parado. Ele pegou o trigo, levou para o lagar, e lá, escondido, sem ser percebido, Deus o encontrou naquele lugar. Então, queridos, nós queremos avançar, não queremos? Nós precisamos avançar. Entenda uma coisa: Deus, Ele quer te convocar para uma obra. Deus, Ele quer te convocar para um trabalho, para uma missão. Mas aí a gente fala assim: ah, Senhor, está tão difícil, o país está difícil, a economia está difícil, a minha vida está difícil, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou produzindo e não está acontecendo nada, vem o ladrão e rouba. Queridos, não seja uma pessoa conformada, seja uma pessoa inconformada. Decidir o seu futuro. Quem decide o nosso futuro é Deus. Pode estar o pior diagnóstico, a pior previsão, os jornais podem estar dando a pior notícia, mas a última palavra vem do Senhor. Vem do Senhor. Então, queridos, não se esconda na ocupação, no ativismo, e não seja uma pessoa conformada com a situação. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nessa passagem. Deus procura pessoas ocupadas, e Deus busca pessoas inconformadas. Eu não sei qual que é o seu nível de conformação, mas que Deus possa manifestar a presença dEle ao ponto de a gente não se conformar. Sabe, queridos, quantos bancos tem aqui na igreja? Nós temos 12 cultos de primícia, queridos. Essa igreja era para estar cheia. As pessoas eram para estar aqui sedentas, para receber a palavra de Deus, a direção que Deus tem para nós esse ano. E muitos bancos nós vemos vazios. Pessoas não priorizando as coisas de Deus, me desculpem. E priorizando os seus projetos, os seus sonhos pessoais. Só que o seu projeto e o teu sonho pessoal não vale nada se Deus não estiver na frente. Priorize a Deus. Se ocupe com as coisas da vida, sim, mas tenha prioridade nas coisas de Deus. O segundo ponto, queridos, está lá no versículo 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, que ele estava se escondendo, mas o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: você é um homem valente. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso, queridos? Não é o mundo que vai dizer quem você é, é Deus. É Deus que diz quem você é. A situação era fácil, queridos? Não. Ele estava passando por perseguição, fome, necessidade. Ele estava se escondendo para ter provisão. Mas o Senhor falou para ele: homem valente. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Satanás, o nosso acusador, ele conhece só o nosso passado. E ele entende o nosso presente. Mas o teu futuro, só tem uma pessoa que conhece. Só uma. Satanás não conhece o meu e o seu futuro. Ele não tem essa autoridade nem esse poder.
O nosso futuro, queridos, é Deus que conhece. Por isso, quando Deus se revelou através do anjo a Gideão, ele fala, não na situação que está passando. Deus, querido, nos trata como Ele nos vê, como Ele nos criou. Mas muitas vezes nós aceitamos o jugo que é colocado sobre a nossa vida, sobre as nossas costas, sobre a nossa cabeça, os pensamentos que vêm, que eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou capacitado, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei falar de Deus, e a gente aceita isso. Mas Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê um homem valente, uma mulher valente, um jovem valente, uma pessoa vencedora, uma pessoa com autoridade, uma pessoa com maturidade espiritual, que sabe onde ele vai chegar em Deus. Deus nos vê assim. É por isso que quando Jesus chamou Pedro, André, chamou os discípulos, quando principalmente Pedro e André, ele chegou em Pedro e falou assim: olha, agora vocês não vão ser mais pescadores normais de peixe, mas vocês agora serão pescadores de pessoas, de vidas. Porque Deus já enxergava o que eles foram criados para ser feito. Queridos, não aceita as armadilhas do mundo, as ciladas, as flechas de Satanás sobre a sua vida. Você pode estar passando por um momento difícil. Deus sabe o propósito que Ele criou para você. Deus sabe a missão que Ele estabeleceu para você. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, queridos, Deus nos chama pelo que nós somos. Por isso que Ele falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Por isso que Abraão foi conhecido como pai de multidões, homem, pai da fé. Pessoas que não eram influentes naquela época, naquela geração, no mundo. Jesus separou essas 12 pessoas para ser a coluna da igreja. 12 discípulos, apóstolos, e sobre eles a igreja estava sendo fundamentada, crescia e sendo organizada. Não aceite, queridos, que você não pode, que você não deve, que você não é capaz. Deus tem algo sobrenatural para a minha vida e para a sua. Deus, Ele quer muito mais do que a gente sentar num banco, escutar uma palavra. Deus, Ele quer agir na sua vida, em você e através de você, mover as coisas através de você. Deus quer que você viva experiências sobrenaturais, não que você escute experiências sobrenaturais apenas, mas que você viva, perceba, sinta. Não só escutem, porque muitas pessoas escutavam dos milagres de Jesus e corriam para receber um milagre, mas só alguns viviam de perto o sobrenatural. Só alguns, só um conseguiu andar sobre as águas. Só alguns conseguiam reclinar a cabeça no seu peito. Você está entendendo? Não aceite ser mais prega hoje, queridos. Seja diferente. Seja um transformador. Seja um executador da obra do reino. Seja alguém que Deus olhe e fale assim: aquele ali é inconformado, aquele ali ele está trabalhando, aquele ali ele não está se conformando com a situação, aquela ali é um homem ou mulher valente, eu vou agir através dele. Às vezes a gente está passando tanta dificuldade, queridos, e a gente espera o pastor, a gente espera o líder de célula, a gente espera o irmão, a irmã da intercessão. Não, que isso é errado, queridos. São bênçãos na nossa vida, mas Deus quer usar a mim e a você. Deus está querendo te passar de fase. Deus está querendo usar você, não só no domingo, Ele quer te usar a partir da segunda-feira, porque isso que é reino de Deus.
que isso é evangelho. Evangelho não é a reunião apenas aqui no domingo. O evangelho é a gente acordando na segunda-feira e praticando as verdades de Deus, vivendo as experiências, sendo transformado e transformando. É isso que Deus quer para nós. Lá no versículo 14, diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Esse é o homem, queridos. Já percebeu que a gente sempre tem uma desculpa? O Deus que criou o universo, todas as coisas, que nos formou, Ele chega para nós e fala assim: pode ir, que eu te darei a vitória. E a gente ainda duvida. A gente acredita que a gente tem que pegar uma lista e mostrar: olha, Senhor, eu tenho essas aqui, essa capacitação, eu sei fazer isso. Analisa aí, vê certinho se dá para mim. A gente pensa assim, queridos, mas Deus não vê assim. Deus não está preocupado com a sua capacitação, Ele está preocupado com a sua disposição. Se Deus falou assim: vai, que a vitória é sua, vai, querido. Que jeito, a gente não sabe, mas vai. A desculpa de Gedeão foi: olha, Deus, eu acho que tem alguma coisa errada, porque das tribos, o meu clã, a minha tribo é a menor. E da minha tribo, da minha família, eu sou o menorzinho, eu sou o mais fraquinho. Está errado. Tem tanta gente boa aí, por que o Senhor não chama? Tem tanta gente capacitada, tem gente desviado. Mas eu e você, com as nossas falhas, as nossas limitações, nós permanecemos aqui. E Deus continua nos usando. Tem gente lá fora, queridos, que tem uma capacitação sobrenatural, mas não se colocou disponível. E Deus não procura capacitação, Ele procura disposição. Quando Ele chamou Pedro, Ele falou: olha, vem comigo. Pedro poderia falar: deixa eu ajeitar aqui a empresa, deixa eu organizar o barco, deixa eu terceirizar, deixa eu arrendar aqui o barco para outro, organizar as coisas. A palavra fala que Pedro largou tudo, André largou tudo e foi. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, Ele já preparou. Ele só não te mostrou, porque Ele quer trabalhar você, mas Ele já preparou. Então, queridos, capacitação não serve para Deus apenas. Não é uma desculpa. Moisés falou: olha, Senhor, não dá. Eu sou pesado de língua, eu sou gago. Não dá para mim. Quando Deus chama, queridos, se Deus te chamou para uma obra, se Deus te chamou para uma liderança de célula, se Deus te chamou para ser um anfitrião, se Deus te chamou para você entrar no ministério, se Deus te chamou para algo sobrenatural, se Deus te chamou para uma obra missionária na cidade, nos hospitais, porque Ele vai abrir as portas, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai fazer, Ele vai mover as águas. E a gente fica esperando a resposta, um aceno, que Deus mostre para nós algo sobrenatural. Quando Deus fala, é um passo de cada dia, é uma decisão de cada dia, é um passo de fé. É isso que Deus quer, queridos. Se você quer avançar, avance da forma certa. Deus não quer levar ninguém de um estágio para outra de uma forma errada. Ele quer que nós possamos avançar, mas com entendimento. Deus quer que nós avancemos, mas com responsabilidade, entendimento, maturidade, conhecendo as nossas limitações, mas também sabendo quem nos deu o comando.
Eu não sei você, queridos. Eu não sei qual que é seus planos, qual a sua dificuldade, qual os seus medos para 2026. Eu não sei, eu tenho os meus, você tem os seus, as suas dúvidas, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele falou, vai, avance, dá o primeiro passo, ande, caminhe, avance, saia do lugar. A igreja, ela tem que estar em movimento, ela não pode estar parado. Você não pode estar parado. Deus quer que nós nos movimentamos, entendendo que Ele está dando o comando, e Ele está nos direcionando. Versículo, lá aqui, versículo 25, a história nos conta que, no versículo 25, naquela mesma noite, disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi e ofereça em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Deus está falando para Gideão aqui. Depois que Gideão entendeu que Deus tinha chamado, Deus falou assim: olha, Gideão, agora você vai fazer o seguinte, agora que você entendeu que eu estou te chamando, que eu estou contigo, que você é um homem valente, você vai fazer o seguinte, agora você vai pegar o boi, o melhor boi do teu pai, e vai lá no altar Baal, e você vai derrubar, você vai quebrar, e lá naquele lugar você vai fazer um altar para mim, fazer um sacrifício para mim. O que Deus está querendo falar conosco, queridos? É que para a gente avançar, nós precisamos quebrar alguns altares de idolatria, de adoração, que não é Deus na nossa vida. Tem muitas coisas, querido, na nossa vida, tem muitas coisas que é na nossa vida, que é um ídolo, e a gente não percebe. Tem muitas coisas, queridos, que às vezes, visualmente, não é um pecado, mas que na realidade está nos afastando do propósito de Deus. Pastor falou aqui, pastor Corifeu falou aqui, no primeiro dia das primícias, ele falou lá em Hebreus 12:2, e desembaraçando vamos lá, eu sou ruim para gravar, vai lá, Hebreus 12:2, acho que eu tenho que fazer uma aula para decorar. 12:2. Pronto. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Veja bem, queridos, perceba que tem coisas que não é pecado, mas nos embaraça, e esse embaraço muitas vezes torna uma idolatria, um ídolo para nós, e nos bloqueia de avançar. Tem coisas, querido, que não é pecado, mas tem coisa que está te atrapalhando a avançar em Deus. Tem coisa que está te bloqueando, tem coisa que está te segurando, tem coisa que está embaraçando, e embaraçar é justamente isso. É você estar com os pés, a mão ali, embaraçado. Quem já entrou na mata, naqueles pés de espinho. Um dia eu estava na fazenda e entrei com um cavalo no meio de uma juquira, e quando eu vi, estava no arbusto, e eu entrei no meio dos espinhos. Ele chama capa-bode, acho que alguns conhecem. Ele vai dos dois lados assim, ó, tipo um gancho. E do nada, a hora que eu entrei, os espinhos já segurou, e eu já caí, como fosse um embaraço, queridos. É isso, tem coisa, queridos, que é um embaraço para nós, está te prejudicando, está te impedindo.
Está te impedindo de você ler mais a Bíblia, está te impedindo de você vir para o culto, está te impedindo de você ter um momento maior de adoração, de intimidade com Deus, está te impedindo de você ter sensibilidade com o Espírito Santo. Tem coisas, queridos, que a gente precisa entender, que não é pecado, mas está nos segurando. E eu vou te falar uma coisa, se você reconhece na sua vida algo que está te embaraçando, as amarras, as cordas que estão te segurando, corte ela, porque Deus quer te ver correndo, Deus quer te ver avançando, Deus quer te ver prosperando, Deus quer te ver você experimentando o sobrenatural de Deus. Mas Deus precisa que você tenha esse entendimento. Não é Deus que vai fazer. Tem coisas, queridos, que não é Deus que vai fazer por nós, somos nós. Deus não vai tirar o embaraço se nós não quisermos, se nós não nos movermos. Ele quer que nós tenhamos a sensibilidade e fala: Deus, isso aqui está me atrapalhando. Esse ano eu quero diminuir a bola, esse ano eu quero diminuir isso, eu quero diminuir aquilo, eu quero ter mais tempo de leitura, eu quero ter mais tempo de jejum, eu quero ter mais tempo de oração, eu quero me dedicar mais ao ministério, eu quero me dedicar mais à família, eu quero me dedicar mais à célula, eu quero me dedicar mais à vontade do Senhor. Eu sei o que me embaraça, você sabe o que te embaraça, porque o Espírito Santo, Ele fala, Ele mostra. Sabe qual que é o problema? Nós queremos resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes. Não vamos ter, queridos. Vai passar 2026, vai vir 2027, 2028, e a gente está com as mesmas dificuldades, os mesmos erros. Uma vida para baixo. Quando Deus tem algo sobrenatural, quando Deus tem um horizonte repleto de coisas maravilhosas para a gente contemplar, viver. É isso que Deus quer. Estabeleça, querido, na sua vida um projeto em Deus, que você, querido, se você reconhece uma área sua, que você precisa, sabe, de algo, de uma força maior, de uma busca maior, faça, querido, faça. E para finalizar, eu não vou ler o versículo, mas Deus fala para Gideão, quando ele forma o exército para batalhar contra os amalequitas, e nesse exército existia 32 homens, 32 mil homens, 32. Os amalequitas tinham mais de 100 mil, 130 mil homens, eles tinham 32 mil, e o Senhor olhou para aquelas pessoas e falou assim: Gideão, tem gente demais. Gideão, tem gente aí que não vai cooperar. Gideão, tem gente aí que não vai somar. Tem muita bagagem aí. Você não vai vencer com essa bagagem toda. E a palavra do Senhor diz que Deus mandava Gideão fazer algo para eliminar, para ir filtrando aquelas pessoas. E Gideão eliminou. E na primeira eliminatória, 22 mil homens saíram, ficaram só 10 mil. Eu acredito que Gideão falou assim: Deus, aí agora tá bom, né? Porque 32 contra 130, vamos dizer aí que seja aí 4-1, né? Na batalha, lá na briga, mais 10 mil para 130, aí é 13-1, aí agora o trem tá pegado, né? E Deus falou para Gideão: Gideão, tem gente demais ainda, tem bagagem demais, tem coisa demais aí, tem coisa demais tua, do seu eu, da sua vida, eu não quero, tira. Porque o povo de Israel precisa saber que quem deu a vitória foi o Senhor. Falou: manda esse povo ir, para
aquele rio ali e manda beber ali. E os que ajoelharem e beber, você elimina. E os que descerem e lamber água como um cachorrinho, né? Esse você separa. Queridos, ficou 300. De 32 mil ficou 300. Deus nunca trabalha com multidão, queridos. Ele trabalha com pessoas disponíveis, pessoas que querem ver o sobrenatural. E infelizmente, queridos, quando se faz a peneira, é poucos que têm a coragem de ir para a batalha com o Senhor. Mas Deus está falando para mim e para a sua vida, queridos. Tem bagagem demais. Tem pessoas, tem projetos, tem coisas que eu não quero que você leve para 2026. Tem certezas suas que eu não quero que você leve. E Deus está falando, elimine. Tira da sua bagagem. Tira o fardo. Diminui o fardo. Você não precisa disso. Pode diminuir. E perceba uma coisa, queridos. O povo de Deus, esses 300 homens, ganharam aquela batalha sem espada. Sem espada. Eles levaram uma trombeta, uma tocha e um cântaro. Queridos, as coisas de Deus não se explicam. A forma que Deus vai fazer a gente conquistar, ela não é explicável. A gente muitas vezes quer que Deus precisava só de 300 para vencer um exército de 130 mil. E esses 300 só com trombetas. Só com trombetas, tocha e quebrando um cântaro, uma vasilha, conquistou. Fique de pé. Antes de passar para o pastor, eu queria só te estimular. Feche seus olhos e pedir que você faça uma filtragem no seu coração, na sua mente. O que você deixou de fazer em 2025 para Deus? Que você sabe que Deus pediu para você fazer. Qual a atitude que Deus pediu para você em 2025 que você deixou de fazer? Mesmo Deus falando para você, vai, que eu sou contigo. Pode ir, que eu estou contigo. O que você está trazendo de 2025 na sua bagagem para 2026? Que você sabe que Deus pediu para você tirar. Talvez, tem coisas, queridos, que tem anos, que Deus está pedindo para você tirar. Trazendo, ano após ano. Ano após ano. Tem coisas que está te amarrando, tem coisas que está te bloqueando, tem bagagem que está pesando nas suas costas, e mesmo assim você continua trazendo para o ano de 2026. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele te vê como uma pessoa valente, mas Deus não quer que você vá para a batalha com toda essa bagagem, porque Ele sabe, se você for para a batalha com toda essa bagagem que você está trazendo, você não vai avançar. Que em nome de Jesus, queridos, em 2026, todas as coisas que tem atrapalhado a tua vida, a minha vida, que tem impedido de você prosperar, de você crescer em Deus, de você romper, de você ser um Gideão, de você ganhar a batalha, que ela possa cair por terra hoje. Que todas as escamas nos seus olhos
sejam tiradas agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é o som dos nossos corações, ó Deus. Pai, nós não queremos só contemplar os milagres, mas nós queremos também, querido, ser um agente, uma ferramenta do Senhor, ser pessoa, ter um coração disposto, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem ira, sem inveja, sem medo. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas disponíveis, pessoas, ó Pai, que estão disponíveis para fazer a obra do Senhor, para avançar na obra do Senhor em 2026, para ganhar pessoas, para ganhar vidas, para discipular pessoas, para encaminhar essas pessoas no reino. Eis-me aqui, Senhor, usa nossas vidas da forma que o Senhor quer, faça do jeito que o Senhor quer, mova as coisas do jeito que o Senhor quer, estabeleça as coisas do jeito que o Senhor decidiu que tem que ser. Nos dê um coração tratável, moldável, um coração que entende que o Senhor é o Senhor das batalhas, e Ele nos chama de homem e mulher valente. Que o nosso coração, que Deus, possa incendiar, que a nossa vida seja uma ministração, uma pregação, um fogo consumidor, no nosso bairro, na nossa faculdade, no nosso serviço, no nosso ambiente, no nosso ciclo de amizade. Que as pessoas vejam em nós pessoas que não se conformam com esse mundo, uma vida fria, sem ânimo. Que em nome de Jesus o Senhor comece em nós esse avanço, esse exército. Que em nome de Jesus, ó Deus, caia por terra todo medo, ó Deus, que nós estamos trazendo sobre a nossa vida nesses anos, ó Deus. Que a força, que a fé, que a sabedoria, que o discernimento, que a graça de Deus abunde sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso corpo, ó Deus. Que tudo em nós seja para expressar a glória, o louvor do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.